Olá, está começando mais um programa APAI a Notícia. Vamos conferir os destaques de hoje? Os paratletas do Piauí estão em Brasília. Os resultados dessa etapa podem levar para a final que acontecerá em São Paulo. E veja mais nesta edição. O dia 7 de setembro teve um desfile cheio de carinho e inclusão na APAI Teresina. Na quadra, os atendidos da APAI desfilaram ao som do hino nacional. Bandeiras do Brasil e do Piauí não faltaram. O importante para eles era demonstrar seu carinho e amor à liberdade e à pátria. Olha, nós temos que despertar nos nossos assistidos o nacionalismo, né? O que representa a independência do Brasil. Nós estamos, nesse ano, completando 201 anos de independência. Isso representa muito, né, para nós brasileiros. E ter essa data comemorada com nossos assistidos é uma oportunidade de eles estarem relembrando esse dado histórico e, ao mesmo tempo, de inclusão. Um momento de festa, onde eles estão exercitando a sua cidadania, né? Estão revivendo datas, a importância dessas datas, a simbologia, como a bandeira, o hino, as cores que representam a nossa bandeira, tudo isso que a escola tradicional costuma nos ensinar, aqui também na APAI nós ensinamos para os nossos assistidos. E o entusiasmo deles para participar da parada dentro de casa? É imensa, é imensa. Como vocês vão poder aqui presenciar, o entusiasmo é muito grande. Eles efetivamente gostam, participam com todo o entusiasmo, eu diria até mais do que os ditos normais. A Lei 9.696, de 1º de setembro de 1998, regulamentou a profissão de educador físico. É desse profissional a chave da saúde, qualidade de vida e bem-estar. Para os atendidos da APAI, o educador físico vai além. Ele abre possibilidades, transforma realidade e afetos. Com 32 anos de atividades, o professor Jarbas Paulo dedica seu tempo para dar qualidade de vida para seus pequenos de todos os tamanhos. Professor Jarbas, como é que começou o seu projeto, o seu ensinamento aqui na APAI? Bem, eu ainda era estudante do curso de Educação Física e fui convidado para iniciar um trabalho como estágio aqui na APAI de Teresina, um trabalho de esportes, né, voltado para os meninos. E aí nós começamos e gostei, terminei por ficar e já estou aqui há 32 anos, né? E durante todo esse período trabalhando com o esporte, né? E vendo a importância do esporte na vida de todas essas pessoas, né? São 32 anos em que várias gerações passaram pela sua mão. O senhor começou com que esporte? Aqui na APAI tradicionalmente, a gente trabalhava com futsal, o atletismo e a natação. E aí surgiu a ideia de nós colocarmos também o basquetebol. E aí os meninos também gostaram e aí a gente sempre participa de eventos, né? A APAI, a cada 3 anos, ela realiza a Olimpíada Nacional das APAIs. Antes nós participamos da estadual, acontece a estadual para selecionar os garotos, os atletas para participar da nacional. Então é um evento que a gente fica esperando porque nesse evento a gente pode mostrar o trabalho que a gente vem realizando durante esses anos, né? O senhor falou que toda vez aumentavam outra modalidade. Era o basquete, o futsal, e eles estão sempre abraçando novas modalidades? Com certeza, né? Eles gostam bastante do esporte, eles ajudam, eles ficam motivados. E isso termina por nos motivar também. A gente gosta de trabalhar com eles e nisso, nessa parceria, dá um trabalho legal. A gente fica motivado para continuar com o trabalho da gente. Em 32 anos, você achou que o esporte motiva eles, que o esporte faz eles se socializarem melhor? A gente nota nitidamente a importância dos esportes na vida dessas pessoas, né? De todos nós, mas entre eles, porque através do esporte eles têm a oportunidade aqui de 2, 3 vezes na semana, eles se reúnem
se integram aqui na PAI, desenvolvem, vão aperfeiçoando dentro dessas modalidades esportivas e também a nível de independência, né? Eles têm a oportunidade, muitos deles, de viajar e aí se desvincular um pouco daquela proteção familiar e com isso eles se tornam bem mais independentes e muitos deles começam aqui, hoje já pegam um ônibus sozinhos, a mãe já confia e eles virem aqui para a PAI e com isso a gente fica muito feliz com essa situação, né? Ou seja, o esporte está sendo um divisor de águas para eles. Com certeza, né? A gente nota que o esporte é importante nos aspectos tanto físico, afetivo, psicomotor, familiar, pode influenciar diretamente numa melhor qualidade de vida de todas essas pessoas. A presença do educador físico nas APAES estimula a prática de esportes e a vontade de vencer. Prova disso foi a recente vitória da equipe dos apaianos do Piauí na seletiva de Brasília. Pedro Lucas foi prata no arremesso de peso, Antônio Carlos da Silva, bronze no salto à distância, Danilo José conquistou o bronze nos 1.500 metros e João Pedro foi bronze nos 800 e nos 150 metros. Este resultado chancela a participação do Piauí para a etapa nacional em São Paulo, no final de novembro. Viva o Piauí! Setembro, o mês da primavera, mas principalmente início do BR-Obró. Veja como se hidratar nesse que é o período mais quente do nosso estado. BR-Obró. É oficial, o calor de rachar chegou. Até dezembro, nossos cuidados com hidratação, alimentação e saúde estarão redobrados. Bom, o nosso corpo precisa, de equilíbrio, de homeostase e o equilíbrio da temperatura corporal, o que a água vai ajudar muito nesse equilíbrio da temperatura do nosso corpo. Todos os órgãos são afetados, mas o que é que mais pode acontecer? É mais comum de acontecer dores de cabeça, devido à desidratação, problemas intestinais, o intestino fica mais lento, o intestino fica ressecado também, não reabsorve tanta água, as fezes ficam ressecadas, fica mais difícil, Então, todo o corpo é afetado, Mas os sintomas mais comuns de acontecerem é uma dor de cabeça, devido à desidratação e constipação intestinal, Pode acontecer também taquicardia, enfim, vários sintomas, mas os mais comuns de acontecerem é uma dor de cabeça e constipação intestinal. Fora o ressecamento da pele, que é o que a gente mais vê, a pele bem ressecada, quebradiça e tudo. De onde é que a gente pode tirar essa água, além da própria água? Sim, a gente tem que consumir a água tanto direto, da nossa amiguinha. A gente tem que estar o tempo todo com a nossa garrafinha do lado, Muito importante, porque se não tiver, vai ficar mais difícil você ir até o bebedouro, ir até a geladeira para consumir essa água, Às vezes a gente está tão intertida no trabalho, está tão concentrada que você até esquece de beber água. Mas, além de consumir a água diretamente, você pode consumir nos alimentos, Os alimentos mais ricos em água, como a melancia, o melão, Pode ser também, que mais, um mamão, usar muito das saladas, A salada cozida, a salada crua, as folhas vão ajudar muito a você reter mais água no seu intestino também, melhora o funcionamento intestinal, Então, você precisa estar fazendo uso de vários tipos de alimentos, Para você estar ajudando também no consumo de água. Os sucos naturais ajudam bastante. Água de coco, Vai também ajudar a repor eletrólitos e, principalmente para os praticantes de atividade física, o consumo dos isotônicos, que vão ajudar na hidratação e na reposição hidroeletrolítica também. A gente vive num estado muito interessante. O Piauí, ele tem uma culinária própria. Não vamos dizer que não é nada light. É mão de vaca, o que mais, gente? Feijoada. Mão de vaca, feijoada. São comidas que têm rabada, são comidas mais pesadas. A gente deve diminuir o consumo de certos alimentos para que a gente não seja afetado? A gente pode associar, Associar o consumo desses alimentos que são mais ricos em gordura com os alimentos mais ricos em fibras, Como a salada crua
E as frutas como a laranja, né, a melancia, como já falei, são alimentos mais ricos em água que vão ajudar também no trânsito intestinal, que vão ajudar na hidratação do corpo. Ou seja, não diminuir um pouco, mas também adicionar as frutas. A gente não precisa restringir tudo, né? Porque é da nossa cultura, são pratos típicos daqui, né? São pratos da nossa culinária. Então, querem comer, associa com alguma salada, associa com algum alimento bom, né? Mas, assim, quem não conseguir, eu não consigo comer a salada, se conseguir restringir esses alimentos, né? Vale a pena também. Nós temos hoje, aqui no Piauí, quase que 10% da população com algum tipo de deficiência. Algumas crianças, alguns adolescentes, eles têm restrições alimentares. Eles são muito seletivos. Como que é essa seleção alimentar? Nossa, para a criança, a gente precisa ir muito para o lúdico, né? Levar a criança, dependendo da idade, dependendo da deficiência também, levar a criança para a cozinha, para ela ver a preparação do alimento, para ela estar ali brincando também, fazendo aquela preparação, né? E para ajudar no consumo e na hidratação, no consumo de água e na hidratação, a gente pode estar utilizando dos din-din, picolé, né? Picolés de fruta, usar a fruta congelada, né? Ou então a fruta picadinha, colocando nas forminhas e acrescentando água, ou então água de coco, né? A gente precisa estar utilizando das cores para a criança ter mais atratividade, né? Por aquele alimento, porque a criança precisa dessa questão lúdica, da brincadeira, né? E da atração das cores. Então, é muito, muito importante a gente estar utilizando dessas ferramentas para a gente estar estimulando o consumo de água e também o consumo de frutas e de alimentos mais naturais. Então, esses din-din e picolé que eu estou citando aqui são produzidos mesmo em casa, né, com alimentos naturais, com frutas mesmo, já preparadas, higienizadas, né, tudo feito em casa, sem estar utilizando de alimentos industrializados. Pessoas com deficiência, elas necessitam de uma alimentação especial? Não tanto uma alimentação especial, mas precisa estar facilitando, né, deixando mais acessíveis esses alimentos mais saudáveis, as frutas, né? Então deixar mais próximo, deixar uma garrafinha térmica de preferência, né? Porque até a água um pouquinho mais fria vai ajudar também no consumo, né? Tomar aquela água quente nesse calor de Teresina não vai ajudar muito. Então deixar a água mais acessível para aquela pessoa não estar tanto se deslocando para ir tomar essa água para se hidratar, vai ficar melhor. Essa máxima de que todo mundo precisa tomar 2 litros de água por dia é interessante ou é apenas uma suposição? É uma média. O consumo médio que a gente recomenda de água por dia depende do peso da pessoa. Então, é de 35 a 40 ml de água por quilo, tá? Então, uma pessoa de 60 quilos, né, dá o quê? 2 litros e 400, praticamente 2 litros e meio por dia. Né? Então, a média é de 35 a 40 ml de água por quilo por dia. O horário de fazer um exercício físico influencia na quantidade de água, de líquidos que você deve tomar? Influencia sim, né? É muito importante. Quando você quando é um praticante de atividade física, principalmente as atividades mais intensas, é muito importante fazer a hidratação antes do exercício, né? Meia hora, 1 hora antes do exercício, fazer o consumo de, em média, 400, 500 ml de água, né? Para você já estar hidratado no momento da prática do exercício, porque você já vai perder bastante água ali durante o exercício, né? Através do suor. E é muito importante você já ir fazer atividade física já hidratado. Então, nesse caso também, evitar um pouco o sol direto e preferir que horários? De preferência, né? Aquele sol lá a partir de 10 da manhã, né? Até as 4 da tarde, que é o horário de pico, né? O horário mais quente. E, de preferência, se for possível, de acordo com a rotina da pessoa, tá fazendo atividade nos horários mais frescos, né? De manhã cedo ou então no final do dia. Para a gente atravessar esse período de 4 meses, que agora que se iniciou, qual seria uma receita boa, uma receita mágica? Receita mágica, né? Você realmente está muito atento aí ao consumo de água, né? Ao consumo dos alimentos saudáveis, reduzir aqueles alimentos mais gordurosos que vão demandar mais de energia do seu corpo na hora da digestão, né?
E é muito importante estar muito mesmo atento à quantidade de água que você bebe, né? Faça o cálculo direitinho de acordo com o seu peso, para você estar consumindo a quantidade que o seu corpo precisa todos os dias. Tanto mães quanto pais precisam oferecer constantemente para os seus filhos? Constantemente, e que eu digo mais, né? Eu sempre recomendo também para as minhas mamães. O bebê, a partir de 6 meses, é que precisa... Volta bem. Tanto pais, 3, 2, 1, tanto pais quanto mães devem estar atentos à hidratação dos seus filhos? Vamos lá, vou começar da gestante, né? A gestante precisa estar muito atenta à sua hidratação. A lactante também, né? Porque vai ajudar muito na produção do leite. A mulher lactante precisa estar bem hidratada para que não seja prejudicada a produção do leite, né? O bebê que está em aleitamento materno exclusivo não precisa tomar água, né? O leite materno já tem a quantidade de água necessária para o seu bebê. O bebê que está usando fórmula pode sim começar a tomar água junto com a fórmula, né? Também tem que fazer o cálculo direitinho para a quantidade que aquele bebê precisa por dia, tá? E crianças, a partir de 6 meses, quando começa a introdução alimentar, é muito importante estar hidratando também a criança, né? Por conta que o processo digestivo já vai demandar mais água no seu corpo. Então, é preciso deixar bem acessível a água para o bebê, né? Deixar lá, eu digo para deixar em vários locais da casa, os copinhos, né? Para onde a criança estiver, tá visualizando aquele copinho e tá bebendo água para lembrar, né? Ou a mãe ou os cuidadores, né, que estão com essa criança também tá lembrando de estar oferecendo água para o bebê, tá? Para a criança o tempo todo, para não estar desidratando. As vovós também precisam de água? As vovós também precisam muito, né? Então, na terceira idade, que o corpo já perde bastante água, é muito importante também estar hidratando o tempo todo, né? Faz o cálculo direitinho da quantidade de água por dia e tenta consumir o máximo possível, o mais próximo possível daquela quantidade. Os indicadores do PNAD apontam os dados importantes sobre pessoas com deficiências no Piauí. Acompanhe a entrevista com Ender Mendes, do IBGE. Qual é a diferença entre o censo e a amostragem do PNAD? No censo demográfico que o IBGE realiza de 10 em 10 anos, nós vamos a todos os domicílios do Brasil, ninguém fica de fora. Inclusive, nós vamos a todos os municípios também. Então, o retrato é um retrato bem completo de saúde, educação, saneamento, rendimento, mercado de trabalho. E na PNAD, que é uma pesquisa por amostragem, que de certa forma vem atualizar certos dados do censo, ela é feita, como o próprio nome diz, por amostragem. A gente pega no Piauí, por exemplo, domicílios, a gente vai a domicílios de 60 municípios do estado do Piauí, e em 1.500 desses domicílios. E daí a gente expande os dados que a gente coleta para toda a população do estado do Piauí. Então, o PNAD é uma projeção. Isso, a PNAD, na realidade, ela captura as informações e faz uma estimativa para todo o estado do Piauí. O que nós encontramos nesses dados de PNAD mais recentes sobre deficiência? Bem, nesses dados sobre deficiência da PNAD, relativo ao ano de 2022, nós trazemos informação de que, por exemplo, o Piauí tem o terceiro maior indicador de deficiência do Brasil, com 10,8% da população de 2 anos ou mais de idade com deficiência. Maiores indicadores do que o do Piauí, só o de Sergipe, com 12,1%, e o do Ceará, com 10,9%. Para termos de comparação, o estado com a menor média de deficiência é o estado do Amazonas, com 6,3% de pessoas com deficiência. Qual é a média nacional? A média do Brasil em termos de deficiência é de 8,9%, praticamente 2 pontos percentuais a menos do que a média piauiense, de 10,8%. Nós também temos índices importantes em 2 tipos de deficiência. Quais são elas? O Piauí, infelizmente, se destacou nessa pesquisa da PNAD como tendo, por exemplo, o maior indicador de pessoas com deficiência visual do Brasil. 4,6% da população do Piauí, com 2 anos ou mais de idade, tinha alguma deficiência visual, de certa forma grave, né? Sem conseguir enxergar ou tendo grande dificuldade para enxergar. E o segundo indicador que preocupa, no caso, em termos de indicadores, o Piauí foi o segundo maior indicador do Brasil, foi na parte de audição. A deficiência auditiva, o Piauí teve 1,6% da população de 2 anos ou mais de idade com deficiência. A média brasileira é de 1,2% da população, 0,4%. De 0,4 ponto percentual abaixo da média piauiense. Esses dados, eles servem de base para quê?
Os dados que a PNAD traz sobre a deficiência, elas vão servir como um norte para as entidades, principalmente do governo, federal, estadual e municipal, que lidam com essa questão das pessoas com deficiência, para ter uma base para planejamento. Eles precisam eventualmente saber qual é o percentual de pessoas com deficiência em seu estado ou na federação, para saber onde direcionar mais recursos. Por exemplo, sabendo que a boa parte da deficiência é visual, então os órgãos, né, estatais poderão direcionar planejamentos e políticas públicas para aquele trabalho daquela deficiência em específico, por exemplo. Qual seria a cidade com maior quantidade de deficiência aqui no Piauí? A PNAD, infelizmente, como ela trabalha por amostragem, nós não vamos a todos os municípios, ela não traz o município, tá, que tem maior percentual de deficientes. Ela, no caso, o menor recorte que ela apresenta é por estado. Sim. No caso, o Piauí, como eu falei no início da reportagem, apresenta o terceiro maior indicador de pessoas com deficiência do Brasil. Ou seja, são dados que podem servir para que se tenha um direcionamento de recursos e ações. Exatamente. A PNAD ela justamente serve para que apresente um retrato da questão da deficiência, deficiência em geral, de todos os tipos de deficiência, para que os órgãos governamentais, né, estatais de planejamento, possam basear suas políticas públicas, né, para eventualmente minorar o efeito dessas deficiências dentro da população. E com relação ao censo demográfico, ele vai trazer essas informações por município. O IBGE, na realidade, já coletou todos os dados durante o censo e em breve deverá divulgar essas informações, inclusive a nível de município. Realinhar sentimentos, pensamentos e ações. Na APAE, esse profissional alinha famílias e seus pacientes para que todos possam falar a mesma língua. Eric, qual é a importância do psicólogo na vida da pessoa com deficiência? A psicologia dentro da vida da pessoa com deficiência, principalmente da intelectual, que é a que a gente mais tem aqui, é primordial, porque a gente trabalha tanto a parte cognitiva como o desenvolvimento das habilidades sociais. Então a gente precisa ali pegar a criança, né, desde novinha, fazer todos os estímulos para que ela consiga manter e ter um desenvolvimento ali o mais primoroso, que ela consiga se adequar dentro da sociedade, que ela consiga influenciar a sociedade, né, que ela consiga conviver dentro de uma sociedade ali de forma mais típica, de forma mais aceitável possível. Pequenos movimentos, pequenas ações, como sentar, como agradecer, como brincar, vocês fazem se tornar mais eficiente, mais corriqueiro. Isso, a gente faz todo um trabalho de espelhagem, né, onde a gente vai fazer com que essa criança adquira uma confiança na gente, que ela veja na gente um igual, e aí a gente vai fazer todo um processo que ela consiga nos se espelhar na gente, que ela consiga imitar os nossos comportamentos, e assim a gente vai conseguindo desenvolver esses comportamentos nela. Você usa alguns brinquedos, alguns artifícios. O que significa esses artifícios? A gente usa da ludoterapia, que é o brincar, para a gente poder desenvolver vários aspectos, né? Atenção, concentração, a motricidade global, né? O pegar, a motricidade fina, que é aquela motricidade mais delicada, né? A gente usa de vários artifícios. Dentro da ludoterapia a gente tem uma vasta a aquisição aí de brinquedos que a gente pode utilizar para desenvolver as habilidades sociais da pessoa. O brinquedo, então, é uma ferramenta de vocês? Isso, a ferramenta principal da gente, né? Porque a criança, e isso eu me refiro a todo mundo que tem uma deficiência intelectual, né? Porque a mentalidade cognitiva ela é mais baixa, então ela vai entender, a linguagem dela é a ludoterapia, a linguagem dela é o brincar. Então a gente precisa usar o brincar, a gente precisa usar da imaginação, da fantasia, para que essa criança consiga desenvolver o cognitivo. Cores, personagens, tudo isso colabora? Sim, colabora completamente. A gente usa de cores, de personagens, de formas, de vozes. A gente brinca muito. A gente vai para o chão, tira o sapato e brinca junto com a criança. E qual é a resposta da criança? A melhor possível. A gente consegue ali uma criança que não olha para você, a gente consegue com que ela tenha um contato visual. A gente consegue que uma criança que não falava, que consiga manter uma comunicação, né, por mais básica que seja, mas a gente consegue grandes avanços. Ou seja, você consegue se conectar com o mundo delas. Isso, a gente precisa que ela se conecte com o nosso mundo, mas para isso a gente primeiro se conecta com o mundo delas. Ela precisa nos ver como iguais.
É uma porta de entrada e saída? Isso. A gente, como eu disse anteriormente, a gente tanto influencia o meio como a gente é influenciado por ele. Então a gente precisa que essa criança tenha um desenvolvimento onde ela também vai conseguir influenciar o meio que ela vive. Esse desenvolvimento seria uma ponte entre os dois mundos? De certa forma, sim. Mas a gente não... Eu prefiro não ver como dois mundos. Eu prefiro ver como um mundo só. A gente só precisa que esses dois mundos, né, nessa visão, se incluam, que eles se unam para formar um mundo só. A gente precisa fazer com que essa criança entenda que o nosso mundo é o mundo dela e que o mundo dela também é o nosso mundo. Eric, você tem, em média, meia hora com as crianças. E depois daqui, como que você orienta a família para continuar esse teu projeto? A gente tem dois tipos de atendimento. Aquele atendimento que a gente faz, aquele treinamento, né, de rotina, de acompanhamento com a criança, e a gente tem aquele atendimento que a gente faz a uma devolutiva, né, especifica coisas que a gente precisa que a família modifique, né, porque essa criança ela se desorganiza a partir da desorganização familiar. Então a gente precisa, como você disse, 30 minutos, é muito pouco tempo que a gente passa, e a maior parte, se não a parte principal da criança que ela passa é com a família. Então a gente precisa que a família dê continuidade no nosso tratamento, que ela dê continuidade para que essa criança se organize, para que essa criança consiga ter aí o desenvolvimento das habilidades básicas, né, dela. Então o papel da família é o mais importante até do que o nosso. Porque é com a família que ela vai aprender. É o primeiro papel social que essa criança vai ter contato, é o primeiro círculo social que ela vai ter contato. Então é com a família que ela vai aprender. Então a gente precisa que a família também esteja alinhada com a gente, que continue tudo que a gente fizer na sala, a gente precisa que a continuidade seja feita em casa. Ou seja, a família também vem para a terapia? Vem sim. A gente tanto faz terapia, às vezes, só com a família, como a gente faz palestras, rodas de conversa com orientações para essas famílias, né? E a gente também usa da linguagem divertida para essas famílias, para que elas entendam também a realidade e a visão que essa criança tem, né? Então, a gente faz toda essa adequação com a família, a gente faz todo esse treinamento com a família, porque é a parte mais importante da criança, é a família. E nós ficamos por aqui. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais e no canal do YouTube. Até a próxima!